Se você está aqui agora, neste exato momento, saiba, não foi por acaso. Há algo em seu espírito que te trouxe até esse vídeo, uma força invisível, uma inquietação que você talvez nem consiga explicar, mas que grita por dentro. Pode ser que você esteja cansado de sentir essa dor que não passa, essa sensação constante de peso no peito, esse diagnóstico que tirou o chão dos seus pés. Talvez o câncer tenha batido à sua porta, ou a depressão tenha se tornado um quarto escuro do qual você não consegue mais sair. Ou talvez, dia após dia, as dores no seu corpo tenham feito você acreditar que está sendo destruído de dentro para fora, sem que ninguém entenda, sem que nenhum exame consiga explicar. Você já tentou remédio, oração, silêncio, choro, e mesmo assim, continua. Continua com esse medo escondido, com esse cansaço que ninguém vê. Mas hoje, neste vídeo, você vai receber algo que não é apenas uma oração ou uma palavra de conforto. Você vai receber uma arma espiritual, um salmo específico, poderoso, que não apenas fortalece o seu espírito, mas te levanta como um guerreiro diante da enfermidade. Não para aceitar o que te foi imposto, mas para declarar guerra contra tudo aquilo que tenta destruir sua saúde, sua paz e sua esperança. Escute com atenção. O que você vai ouvir aqui não é uma simples leitura bíblica. É uma convocação divina. Porque enquanto muitos oram pedindo que Deus lute por eles, você está prestes a descobrir que há um poder colocado diretamente em suas mãos. Um poder que te torna capaz de se levantar com autoridade mesmo no meio da dor. Mas há algo ainda mais profundo. Algo revelado apenas nos minutos finais deste vídeo. Um princípio espiritual escondido nesse salmo que transforma a sua oração em espada, sua fé em escudo e sua dor em combustível para vencer. Quando você ouvir essa revelação, tudo vai mudar. Mas antes de prosseguirmos, quero que você escreva agora nos comentários: eu declaro guerra contra a minha doença. Escreva como um ato de fé, como quem crava uma bandeira no campo de batalha espiritual. Quando você escreve, você ativa, você se posiciona. Você declara para o mundo invisível que a sua alma não será mais refém da enfermidade. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque há algo dentro de você que ainda não se curvou, que ainda acredita, que ainda clama. E hoje, essa fé será alimentada com fogo. Permaneça comigo até o fim, porque a última revelação deste vídeo pode ser a chave da sua virada. O que você está vivendo agora, essa dor no corpo que insiste em não passar, essa angústia silenciosa que rouba seus dias, essa notícia médica que tentou quebrar sua fé, não é um acaso, e muito menos uma fraqueza sua. É uma batalha espiritual profunda, real e antiga. O que você sente não é apenas físico, não é apenas emocional, é espiritual. E essa batalha, embora invisível aos olhos humanos, é registrada, explicada e antecipada pela própria palavra de Deus. A Bíblia nunca nos prometeu que viveríamos isentos de lutas. Pelo contrário, em Efésios 6:12 está escrito com clareza: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa dor que você sente, essa exaustão sem explicação, essa doença que te visita como um inimigo invisível, tudo isso faz parte de um campo de batalha espiritual. E o seu corpo, sua mente, suas emoções são os territórios atacados. Mas saiba, se há guerra, é porque há algo valioso sendo disputado. A sua vida tem peso no mundo espiritual. Quando você entende isso, a dor muda de lugar dentro de você. Ela deixa de ser um castigo ou um abandono divino e passa a ser uma confirmação. Sim, confirmação, porque ninguém ataca o que não representa ameaça. Ninguém tenta derrubar o que não está de pé. Ninguém trava guerra contra o que não carrega propósito.
O inimigo sabe que se você se levantar com fé, se você descobrir a autoridade que há sobre a sua vida, ele perderá. Por isso ele tenta antes quebrar o seu corpo, enfraquecer sua mente, apagar sua esperança. Mas o fato de você estar aqui, agora, ouvindo essa verdade, é prova de que ele falhou. Você resistiu. Talvez você tenha se perguntado nos últimos dias: por que eu? Por que tanta dor? Por que nada funciona comigo? E agora a resposta começa a se revelar. Porque você carrega um chamado. Porque sua vida tem um impacto que vai além do que você vê. E porque há uma unção sobre você que o inimigo tenta interromper. Mas ele não vai conseguir. Porque Deus não te colocou nessa guerra para que você seja derrotado, mas para que você descubra a força que há em você, a força que vem dele. E essa força, essa autoridade, essa unção estão prestes a ser ativadas. Porque Deus não apenas revela a origem da dor, ele também entrega a arma para enfrentá-la. É por isso que neste vídeo você será conduzido a um salmo específico, um código espiritual que carrega não apenas consolo, mas poder de combate. E esse salmo não será apenas lido. Ele será usado como espada, como escudo, como decreto profético sobre a sua vida. Então, prepare seu coração. Porque agora que você entende que sua dor é um sinal, que sua luta é espiritual e que há propósito em tudo isso, chegou o momento de receber o primeiro grande segredo que vai ativar a sua autoridade espiritual. O salmo revelado neste vídeo carrega um padrão oculto que muitos leem, mas poucos enxergam. E quando você compreender isso, verá que Deus já vinha preparando sua vitória desde o início. Vamos avançar, porque a sua guerra ainda não terminou, mas a sua vitória já começou. O primeiro princípio que precisamos entender hoje é este: a fraqueza do corpo não é a fraqueza da alma. Essa é a primeira chave espiritual que transforma o modo como você encara a dor que tem vivido. Muitos que enfrentam doenças como o câncer, a depressão ou dores crônicas acreditam em algum momento que estão sendo punidos, abandonados por Deus ou que sua fé não é suficiente. Mas escute bem, o sofrimento físico não anula a força espiritual. Pelo contrário, ele revela e ativa essa força. Você já percebeu como, nos dias em que o seu corpo está mais fraco, é quando você mais sente o desejo de clamar a Deus? Já notou que, quando ninguém mais consegue aliviar sua dor, sua alma começa a buscar consolo em algo maior, mais alto, mais profundo? Isso não é coincidência, isso é um padrão espiritual. E a Bíblia confirma isso com clareza em 2 Coríntios 12:9, quando o próprio apóstolo Paulo relata uma dor que o atormentava. Ele diz: "Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Perceba o que está sendo dito. O poder de Deus não se manifesta na ausência da dor, mas no meio dela. Não é quando estamos fortes que Deus se engrandece, é quando reconhecemos a nossa limitação e nos rendemos totalmente à dependência dele. A dor que você sente pode parecer um fardo, mas espiritualmente ela está sendo usada como um portal. É por meio dela que Deus está te conduzindo a uma dimensão de intimidade e entrega que talvez você nunca tivesse buscado por vontade própria. Assim como Paulo, que orou 3 vezes para que o espinho fosse retirado, você também tem pedido alívio. Mas o céu tem respondido: "A minha graça te basta." Essa resposta não é uma negação, é uma elevação. É Deus dizendo: "Você está mais perto de mim do que imagina." A sua dor está se tornando o solo fértil onde o poder dele vai florescer. E talvez agora você perceba, mesmo nos dias em que você não consegue levantar da cama, mesmo quando ninguém entende o que você sente, algo em seu espírito permanece vivo. Você ainda busca,
ainda ora, ainda escuta a palavra. Isso é força, isso é resistência espiritual. Isso é a prova de que sua fé não está desaparecendo. Ela está sendo forjada no fogo da luta. Então, hoje, o que parecia fraqueza é revelado como um sinal de que você está em formação, que Deus não te abandonou. Ele está te preparando para algo maior, para uma unção que só se derrama sobre aqueles que passam pelo vale. Você não é fraco porque sente dor. Você é forte porque, mesmo sentindo dor, continua de pé espiritualmente. Mas agora eu quero saber de você. Você já viveu essa experiência de sentir seu corpo falhar, mas sua fé permanecer viva? Já sentiu que, mesmo em silêncio, Deus estava mais presente do que nunca? Escreva aqui nos comentários. Compartilhe. Porque a sua história pode ser a confirmação que outro irmão ou irmã precisa para continuar lutando. E juntos, vamos provar que a fraqueza do corpo nunca será maior que a força do espírito. A segunda dor espiritual que vamos analisar agora é esta: o sentimento de abandono no meio do processo de dor. É aquele momento em que, mesmo crendo em Deus, mesmo orando, mesmo buscando, você sente como se o céu estivesse em silêncio, como se ninguém estivesse te ouvindo, como se a sua dor tivesse se tornado invisível, até mesmo para Deus. É quando você olha ao redor e se pergunta: será que Ele me esqueceu? Essa sensação não é rara. Pelo contrário, é mais comum do que se imagina. Muitos guerreiros espirituais passam por esse vale. Você clama por alívio, por cura, por uma resposta clara, mas o tempo passa e nada muda. E é nesse espaço de espera que o desespero tenta entrar. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Deus não está em silêncio porque te abandonou. Ele está em silêncio porque está agindo em níveis que você ainda não consegue ver. E é exatamente neste ponto que o Salmo 103 se torna a nossa âncora espiritual. Esse é, entre todos os salmos, o que mais carrega a revelação do Deus que cura, restaura e não se esquece de nenhum dos seus filhos. Veja o que diz o versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Perceba, o texto não diz algumas, não diz as mais simples, não diz as que a medicina não trata. O texto declara todas. Essa palavra é um decreto. E não apenas isso. Ela aparece em um contexto onde o salmista está relembrando a própria alma de quem Deus é. Como se dissesse: mesmo que eu não sinta agora, eu sei. Eu sei o que Ele já fez. Eu sei do que Ele é capaz. O silêncio de Deus não é ausência. É estratégia, é o tempo da maturação espiritual, é o momento em que sua fé deixa de depender das emoções e começa a se firmar na convicção. No meio da dor, no meio da espera, sua alma está sendo treinada. Você está sendo ensinado a confiar não no que vê, mas no que sabe. E quando você confia, mesmo sem sentir, isso é fé em sua forma mais pura. Você lembra de Jó? Um homem que perdeu tudo: saúde, família, dignidade, e mesmo assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Esse é o tipo de fé que ativa o céu. Não a fé que exige provas, mas a fé que permanece firme no escuro. E se você está vivendo esse momento de silêncio, onde parece que ninguém está ouvindo, saiba, Deus está vendo. Deus está se movendo e Deus está preparando algo que só será revelado a quem não desiste. O sentimento de abandono não é um castigo, é um campo de treinamento. É a confirmação de que Deus confia em você o suficiente para te levar a um nível mais profundo de fé. Você não está sozinho, você está sendo conduzido. E o Salmo 103 é a promessa que te acompanha neste caminho. Ele sara todas as tuas enfermidades. E agora eu quero ouvir de você. Você já sentiu esse silêncio de Deus?
Já passou por um período onde parecia que ele não estava te ouvindo, mas depois percebeu que ele esteve ao seu lado o tempo todo? Compartilha isso aqui nos comentários, porque seu testemunho pode ser o fio de esperança para quem está vivendo exatamente esse momento agora. E lembre-se, o silêncio dele nunca é o fim. É apenas a preparação para a resposta que vai marcar sua vida para sempre. O terceiro sinal que Deus usa para te alertar é este: a sensação constante de estar travando uma batalha invisível. É como se mesmo quando tudo parece calmo por fora, dentro de você, algo estivesse sempre em conflito. Você acorda e já sente o peso. Tenta seguir a rotina, mas existe uma luta espiritual acontecendo nos bastidores da sua mente, do seu corpo, das suas emoções. É como se algo quisesse te parar, te silenciar, te fazer desistir, mesmo sem motivo aparente. Essa batalha não é psicológica, não é exagero e definitivamente não é fraqueza. É um sinal espiritual, uma marca daqueles que carregam propósito e estão sendo atacados justamente por isso. Muitos que passam por isso descrevem sensações como: parece que algo me prende. Sinto como se minha energia estivesse sendo drenada. Ou há dias em que simplesmente não consigo orar, mesmo querendo. E o que você precisa entender é que essas sensações não estão acontecendo por acaso. Elas são indícios de que você está no radar do inimigo. E isso, por mais difícil que pareça, é uma boa notícia, porque ninguém tenta parar o que está parado. O ataque é uma confirmação do seu avanço. A Bíblia nos mostra isso com clareza quando olhamos para a vida de Davi. Antes de ser rei, ele enfrentou feras no campo, desprezo dentro de casa, perseguição injusta de Saul e inúmeras guerras. Mas em meio a tudo isso, havia algo que o sustentava: a intimidade com Deus. No Salmo 18, Davi escreve: cordas de morte me cercaram, torrentes de destruição me aterrorizaram, cordas do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu clamor chegou à sua presença. Essa é a oração de alguém que viveu exatamente o que você sente. Um aperto sem forma, uma opressão silenciosa, uma guerra no invisível. E ainda assim, mesmo no meio do caos, a voz de Davi foi ouvida. O que isso nos mostra? Que o que você está enfrentando não é castigo, é sinal de unção. O inimigo não desperdiça energia com quem não tem impacto. Se você está sentindo essa batalha espiritual, é porque há algo em você que ameaça as trevas. E quanto mais perto você estiver de romper espiritualmente, mais o ataque pode aumentar. Não para te destruir, mas para tentar te distrair, te cansar, te desanimar. Mas agora você sabe, essa luta é a prova do seu chamado. Davi passou por tudo isso antes de assumir o trono, e você está sendo forjado no mesmo processo. Dor, confronto, resistência e depois autoridade. Então respira fundo. O peso que você sente não é o fim. É só a tensão que antecede a vitória. Deus está te fortalecendo por dentro. Está treinando as suas mãos para a guerra espiritual. Está te mostrando que mesmo quando a batalha é invisível, a vitória é visível e já foi decretada nos céus. Agora me diga, você tem vivido essa batalha silenciosa? Já se sentiu lutando contra algo que não consegue nomear, mas que te desgasta profundamente? Escreve aqui nos comentários. Você vai perceber que muitos outros também vivem essa mesma guerra e que juntos, como exército de fé, não lutamos sozinhos. Essa é a marca dos guerreiros espirituais. Travam batalhas invisíveis, mas carregam vitórias eternas. E isso nos leva ao nosso próximo ponto, que é um dos mais profundos e, para muitos, um dos mais difíceis de compreender: o silêncio das pessoas próximas no momento da sua dor. Você já percebeu que quando você mais precisa de apoio, muitas vezes os que você mais ama se afastam?
Aqueles que antes diziam "conte comigo" parecem não enxergar o seu sofrimento. Amigos somem, familiares evitam o assunto, até mesmo irmãos da fé se calam. E aí você começa a se perguntar: será que ninguém me entende? Será que estou sozinho nessa luta? Essa solidão relacional fere mais do que o corpo. Ela atinge a alma. Mas o que parece abandono humano pode, na verdade, ser um reposicionamento espiritual. A Bíblia nos mostra isso de forma clara na vida de Jesus. No momento mais intenso de sua dor, no Getsêmani, ele se retirou com seus discípulos e pediu apenas uma coisa: vigiem comigo. Mas o que aconteceu? Eles dormiram. Mesmo após ele expressar sua angústia, dizendo: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Os que estavam com ele adormeceram. Mateus 26:40 relata: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Jesus, o Filho de Deus, compreendeu naquela hora que existem momentos que só podem ser enfrentados a sós, com o Pai. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um momento de ruptura silenciosa, em que os vínculos humanos parecem enfraquecidos. Mas, espiritualmente, é exatamente aí que Deus te encontra sem ruídos, sem distrações, sem intermediários. Essa solidão não é castigo, é separação. Separação para um tempo em que Deus deseja falar com você sem interferências. É quando tudo e todos se calam que a voz de Deus se torna mais audível. É quando o apoio humano falha que o apoio divino se torna inquestionável. Esse silêncio em volta de você é, na verdade, o espaço necessário para que algo dentro de você seja ativado. Você está sendo conduzido a uma nova dimensão de intimidade. E acredite, Deus retira o excesso para fortalecer a essência. Você não foi esquecido, você foi escondido, como um guerreiro que precisa ser preparado em segredo antes de ser revelado ao campo de batalha. E esta verdade que acabamos de ver se conecta diretamente com a revelação final que eu guardei para o final deste vídeo. Continue comigo, porque cada passo que damos aqui te aproxima da ativação completa da arma espiritual que Deus quer colocar em suas mãos. O Salmo revelado que fortalece o espírito e te posiciona como guerreiro na batalha contra toda a enfermidade. Aliás, se essa luta que estamos descrevendo é a sua realidade, se você sente que está vivendo esse isolamento espiritual, saiba que o que falamos aqui é apenas a ponta do iceberg. Por isso, criamos uma jornada mais profunda de libertação e fortalecimento, com ensinamentos, orações e guias espirituais detalhados. O acesso está no primeiro comentário fixado deste vídeo, mas só clique se sentir que precisa mesmo de um acompanhamento pessoal, de um mergulho mais profundo nessa transformação. Agora, me responda com sinceridade. Você já sentiu esse afastamento de pessoas justamente quando mais precisava delas? Já viveu essa experiência de isolamento emocional no meio da dor física e espiritual? Escreve aqui nos comentários. Porque o que você está passando, muitos também já enfrentaram, e a sua partilha pode ser o abraço que alguém está pedindo em silêncio. Continue comigo. Estamos cada vez mais perto da revelação final que muda tudo. E agora, chegamos a um dos sinais mais sutis, mas também um dos mais poderosos, a inquietação que não passa, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Você já se pegou em um momento da vida onde, teoricamente, tudo está em ordem? Você tem casa, comida, pessoas ao seu redor, talvez até uma rotina estável. E ainda assim, sente como se algo muito importante estivesse faltando, uma sensação de vazio, um incômodo interno, como se a sua alma estivesse tentando te dizer algo, mas você não sabe exatamente o que. Essa inquietação não é um defeito seu, não é ingratidão, é um chamado,
um movimento do Espírito dentro de você, apontando para algo que ainda não foi ativado, o propósito que ainda não foi completamente acessado. Muitos dos escolhidos de Deus passam por essa fase. Eles sentem um deslocamento espiritual, como se estivessem vivendo aquém de algo que ainda não sabem nomear. E é justamente nesse ponto que entra a história de Neemias. Neemias era copeiro do rei, um homem que vivia no conforto do palácio, com estabilidade e respeito. Mas quando ouviu falar do estado em que Jerusalém se encontrava, com seus muros destruídos e seu povo em miséria, algo dentro dele se rompeu. Ele não conseguiu mais dormir tranquilo. Ele não se conformou com o bem-estar pessoal, enquanto havia uma missão maior esperando por ele. Neemias 1:4 diz: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse versículo nos mostra que a inquietação que invade o coração dos escolhidos não é desconforto qualquer, é convocação. Você sente que deveria estar fazendo algo mais? Tem a impressão de que sua vida foi feita para impactar, curar, transformar, mas ainda não sabe exatamente como. Essa sensação é Deus sinalizando que há um muro que só você pode reconstruir. Há uma brecha no mundo que só você pode preencher. Essa falta de paz não é um problema emocional, é uma direção espiritual. E mais, a inquietação sempre precede a revelação. Deus incomoda antes de enviar. Ele movimenta a alma antes de mostrar o caminho. A pergunta é: você está disposto a sair do palácio e encarar a reconstrução que ele tem para você? Porque, assim como Neemias, quando você responde a esse chamado, forças espirituais se alinham ao seu favor, portas se abrem e sua vida se conecta a um propósito eterno. E é isso que você está fazendo aqui agora. Essa inquietação que te trouxe até este vídeo é o Espírito te chamando para um novo posicionamento. E a cada ponto que revelamos, você está se aproximando do segredo final. A chave espiritual que rompe cadeias invisíveis, cura feridas ocultas e ativa sua identidade divina. Por isso, não pare aqui. A revelação que está por vir é aquela que faz todo o restante finalmente fazer sentido. E antes de seguirmos, me responde aqui. Você tem vivido essa inquietação? Sente que, por mais que esteja tudo bem, algo dentro de você ainda clama por mais? Compartilha comigo nos comentários, porque esse é o espaço seguro onde os despertos se reconhecem e os escolhidos se fortalecem. E, finalmente, chegamos ao nosso último pilar antes da revelação final. A sétima dor que vamos abordar é a sensação profunda de ser demasiado sensível para este mundo. Você já se sentiu assim? Como se os ambientes te afetassem mais do que o normal. Como se as dores das outras pessoas invadissem o seu coração com intensidade. Talvez você seja daqueles que choram com facilidade, que percebem o que ninguém diz, que sentem o que ninguém admite. E talvez, por isso mesmo, você já tenha sido chamado de fraco, exagerado ou dramático. Já duvidou da sua própria força por sentir demais. Mas e se eu te dissesse que essa sensibilidade que você carrega não é fraqueza, é uma marca espiritual de chamado elevado? Deus não escolhe os insensíveis para missões de cura. Ele levanta os que têm um coração expandido, os que carregam empatia como ferramenta de transformação. E um dos maiores exemplos disso na Bíblia é o profeta Jeremias. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Ele sentia as dores do povo antes mesmo que o juízo chegasse. Ele lamentava pelas consequências do pecado de Israel, não por condenação, mas por compaixão. No livro de Jeremias 9:1, ele declara: se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Você percebe? Jeremias carregava o fardo da dor coletiva,
porque sua missão era anunciar uma cura que só viria depois da queda. Assim como ele, os escolhidos de hoje também sentem as dores invisíveis do mundo à sua volta. Eles percebem o que ninguém percebe. E essa sensibilidade que tantos tentam silenciar é, na verdade, o que os conecta ao céu. Se você tem sentido demais, se as injustiças te cortam como faca, se você não consegue se anestesiar como os outros, isso não é um problema, é um sinal. É uma confirmação espiritual de que você foi chamado para ser ponte entre o céu e a terra, para curar, consolar, avisar, proteger, e quanto mais próximo estiver da sua missão, mais intensa essa sensibilidade pode parecer. Mas agora você sabe, não é desvantagem, é ferramenta divina. Então me responde aqui nos comentários, você se reconhece nisso? Já foi incompreendido por sentir demais? Compartilha comigo, porque quem sente com profundidade precisa ser visto com profundidade. Aqui você não está só. E agora que você compreendeu estes 7 sinais, chegou o momento de selar tudo isso. A lição final que eu te prometi no início não é apenas mais um ponto na lista. Ela é a chave que une tudo o que falamos e pode destravar a libertação, a clareza e o despertar completo da sua verdadeira identidade espiritual. Prepare o seu coração, porque o que você está prestes a ouvir é, sem dúvida, o mais importante de tudo. Se você chegou até aqui, quero te dizer, você faz parte de um grupo raro, um grupo que não apenas ouve, mas permanece, que não apenas sente, mas busca. A tua permanência até este momento não é obra do acaso. É sinal de que o Espírito Santo está te chamando com força, com urgência, com amor. E agora, o que eu vou te entregar é o motivo de tudo o que falamos até aqui. Chegamos à grande revelação. E ela é simples, direta, irrefutável. A dor que você vive hoje não é um castigo, é um chamado. O sofrimento, a enfermidade, a opressão, o vazio, o peso emocional, nada disso é aleatório. Cada uma dessas dores carrega um código espiritual. Um código que aponta para um mover de Deus que ainda não se manifestou completamente em sua vida. Mas aqui está o segredo. Antes de Deus te levantar com autoridade, Ele permite que você seja esmagado na intimidade. Isso não é abandono, é processo. É preparação, é o tratamento do vaso. E a imagem mais poderosa para entender isso está em Jeremias 18, quando Deus leva o profeta à casa do oleiro. Lá, Jeremias vê o vaso se estragar nas mãos do oleiro, mas não é descartado, ele é refeito. Jeremias 18:4 diz: Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Você entende? O vaso não caiu no chão, não foi lançado fora. Ele se estragou nas mãos. Ou seja, mesmo quebrado, ele estava sendo moldado dentro da própria vontade de Deus. E é isso que está acontecendo com você. As suas dores, por mais confusas que sejam, estão sendo moldadas nas mãos do oleiro. Você não foi abandonado. Foi separado. Você não foi esquecido, foi escondido. Você não está sendo destruído, está sendo quebrantado para ser reconstruído com mais glória. Essa é a revelação final. A tua maior dor pode ser exatamente o terreno onde Deus vai manifestar a sua maior glória. Mas isso exige uma resposta sua, uma rendição, uma decisão de não lutar contra o processo, mas de se entregar a ele. E aqui vai meu apelo. Você vai continuar tentando sobreviver com as próprias forças? Vai continuar interpretando como maldição o que na verdade é lapidação? Ou vai, finalmente, parar de correr e permitir que o oleiro termine o que começou em você? Porque se você escolher se entregar agora, mesmo em meio à dor, algo vai começar a mudar. A presença que você sentia distante vai se tornar palpável. A direção que você não conseguia enxergar vai clarear.
A identidade que estava apagada vai emergir com força. Mas se você ignorar essa verdade, o ciclo pode se repetir, a dor pode continuar sem sentido, e você seguirá se arrastando quando já poderia estar se levantando com autoridade. Por isso, respire fundo, pense, medite, porque no próximo e último capítulo nós vamos selar tudo isso. Vamos reunir cada ponto, cada revelação e orar juntos. Uma oração poderosa, profética, curadora. Esteja com o coração aberto, porque o que virá a seguir será o momento do seu encontro definitivo com o propósito. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer, você faz parte de um grupo raro, um grupo que não apenas consome conteúdo, mas mergulha fundo em sua jornada espiritual. A tua permanência até o fim deste vídeo é, por si só, um sinal claro de que Deus está operando algo em você. Isso não é entretenimento, isso é um chamado, uma convocação celestial. E o fato de você ter suportado cada palavra, sentido cada ponto, absorvido cada revelação, é prova de que há um mover divino sobre a sua vida. Você não é alguém comum. O Espírito Santo te escolheu. E não apenas para ser curado, mas para ser um instrumento de cura. Não apenas para ser fortalecido, mas para levantar outros que estão caídos. A sua dor não foi em vão. A sua história carrega propósito. E agora, eu quero selar isso com você, em oração. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida que permaneceu até aqui. Obrigado, Senhor, por cada coração que se abriu, por cada mente que se renovou, por cada espírito que se reconectou com o teu. Agora, meu Deus, eu te peço, sela esta jornada com o teu fogo. Que toda semente de verdade que foi plantada aqui cresça com raízes profundas e dê frutos eternos. Que nenhuma palavra liberada volte vazia. Eu declaro sobre esta pessoa que me ouve agora, ela é escolhida, é amada, é chamada. Nenhuma enfermidade será capaz de silenciar sua voz. Nenhuma dor será capaz de impedir o teu propósito. A partir de hoje, que a vida dela entre em um novo tempo. Um tempo de clareza, de força e de autoridade espiritual. Espírito Santo, caminha com ela. Sustenta, consola, orienta. E que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se ela confirmou o que o seu espírito já sentia, então escreva agora nos comentários. Eu recebo, eu sou um escolhido de Deus. Escreva com fé, escreva como quem selou um pacto. Essa frase não é apenas um comentário, é uma aliança, uma declaração de identidade espiritual. E mais do que isso, compartilhe este vídeo com alguém. Não como um gesto de simpatia, mas como um ato de missão. Lembra daquela dor que você carregava no início? Há milhares de pessoas sentindo o mesmo, e você pode ser o canal que leva essa libertação até elas. Compartilhar este vídeo é plantar uma semente que pode mudar destinos, restaurar lares, salvar almas. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Mas faça com consciência. Ao se inscrever, você está construindo um altar digital, um lugar de encontro, de refúgio, de alimento para a sua alma. Um espaço sagrado, onde você será constantemente lembrado de quem você é e de quem Deus te chamou para ser. E por fim, não pare aqui. A jornada continua. Clique agora no próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Ele é parte da continuidade espiritual que você precisa. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não para no meio. E o que Ele começou em você hoje, Ele vai completar. Até o fim, até a plenitude, até a glória.